A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje nós vamos estar começando, gente, vai ser o início de uma série de estudos sobre os evangelhos que eu quero estar trazendo aqui para nossa reflexão. Então eu peço que você já pegue a sua caneta, papel para você estar anotando, você que gosta de estar pregando a palavra de Deus, está falando do amor de Deus. E hoje nós vamos estudar no Evangelho de Mateus. Vamos estudar sobre as bem-aventuranças, então nós vamos entender o significado de cada uma. Isso vai ser muito bom para a gente, para o nosso crescimento espiritual. Então não deixe de investir na tua vida espiritual. Se tiver de estudar livros bons, estude, principalmente a Bíblia, porque a Bíblia, ela tem tudo o que eu e você precisa. Vamos começar, então? Eu peço que você abra sua Bíblia no no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos falar um pouco sobre o Sermão do Monte. Jesus ali, quando ele estava falando sobre o sermão. Então vamos ler aqui, a partir do verso 1. Não diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa bem-aventurança aqui, uma das, né? Que é os pobres de espírito. Muitas pessoas acham que os pobres de espírito são a pessoa que tem que andar rasgada, desarrumado, sabe? Mas não é nada disso. Pobre de espírito quer dizer sobre humildade, sobre nós sermos humildes. Eu até pesquisei aqui um pouco aqui falando sobre isso, que nos diz assim, ó: aqueles que são humildes dependem de Deus, em vez de terem orgulho. A palavra do Senhor nos diz também que aquele que se humilha, né, perante o Senhor o exaltará. Olha que lindo. Todo aquele que se humilha diante de Deus, reconhece a grandeza, o poder de Deus. Olha a importância. Esta é a verdadeira humildade, né? É essa humildade aqui que o Senhor está falando aqui, ó. Ser pobre de espírito. Eu não sei se vocês conhecem pessoas, eu conheço, pessoas que têm muito dinheiro, têm carro, são cristãos, né, já servem ao Senhor Jesus, só que são pessoas muito humildes, gente, muito humildes. São pessoas que você olha assim, nem parece que tem aquilo, sabe? Que tem aquele dinheiro, que tem aquele carro, mas por quê? É isso que Jesus ele veio para nos ensinar, que a maior riqueza é ter o seu nome escrito no livro da vida. A maior riqueza está no céu, porque lá, meus irmãos, a traça não corrói. Gente, este sim é o verdadeiro tesouro que nós temos, que é a nossa salvação e a nossa morada celestial. Lá tem mansões. Gente, eu não vejo a hora, sabe, de o Senhor Jesus nos chamar e dar um basta, acabar com tudo isso, sabe? Porque a Bíblia nos fala que não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, sabe? Mas é necessário ter o arrependimento, a mudança. Porque é isso que o Evangelho é mudança de vida, é transformação. A Bíblia, Jesus nos fala: vinde como estáis. Mas tem muitos que pregam ou falam para você permanecer. Mas eu estou falando aqui com você sobre a genuína e verdadeira palavra de Deus. Vinde como estáis, mas não permanecei. Amém? Então, o Senhor aqui nos ensina a sermos pobres de espírito. Então, a humildade é a base. É algo muito importante para as nossas vidas. Nos humilharmos sobre a poderosa mão de Deus e Ele, no tempo certo, no tempo dele, nos exaltará. Amém? Então, que essa humildade, ela seja derramada em nós. Que o Senhor Jesus nos transforme a cada dia. Ainda que nós venhamos ter riquezas nessa terra, mas isso aqui tudo passa, sabe? Isso aqui tudo acaba. Mas a maior riqueza, a celestial, ela é para sempre. Amém? Então aqui, no verso 5, nos diz assim: Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que interessante para nossa meditação. Aqueles que são gentis e sem violência, que herdarão a terra e o reino de Deus. Então aqui o Senhor nos ensina sobre a mansidão. Olha, eu era uma pessoa extremamente nervosa, brava. Eu era muito brava, gente. Eu era muito brava.
Hoje em dia, então, a gente vê como que Jesus transforma a gente. Hoje em dia, né, já tenho mais ou menos uns 14 para 15 anos de evangelho. A gente vê como que Jesus transforma. Hoje em dia, eu já passei por algumas situações nervosas, estresse, que o Espírito Santo me segurou, me deu aquele domínio próprio, sabe? Então, quando a gente tem Jesus de verdade, nós somos transformados. Ele transforma o nosso caráter. Então, hoje em dia, eu observo que aquela braveza toda que o Senhor, que eu tinha, né, naquela época, hoje em dia essa braveza toda, mas é para ir contra o inimigo, para libertar os cativos, para saquear o inferno e povoar o céu. Então é essa braveza que hoje eu tenho. Jesus transformou ela contra o inimigo, para eu ir contra o inimigo. E não estar discutindo com pessoas, batendo boca, porque, gente, isso não vale a pena. Isso não vai resolver nada. Eu sei que você está me ouvindo aqui sobre isso, às vezes você pode estar sendo perseguido por algum parente teu, algum, né, família mesmo, vizinhos. Gente, no mundo nós teremos aflições, mas Jesus nos fala que nós devemos ter bom ânimo, sabe? Porque se Jesus venceu, nós também vamos vencer. Então, que nós possamos ficar com essa pequena reflexão que eu deixo. Essa aqui é são duas das bem-aventuranças, ainda tem mais para a gente estar estudando, gente. Então, Jesus aqui ele nos ensina, sedes manso, porque os mansos eles herdarão a terra. Sabe aquelas pessoas que, às vezes você está no meio de uma discussão e você vai e joga aquela água, né? Aquela palavra, né? Fica tranquilo, descansa, tenha paz. Deus está no controle, deu tudo certo, vai passar. Então, o Senhor nos chama para isso, para sermos mansos, porque nós iremos herdar a terra. Amém? E vamos estudar o próximo aqui, que é o 6, que nos diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Que é o verso 6. Então, aqui o Senhor nos fala, ó, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. São aqueles que desejam a justiça e a retidão e serão saciados por Deus. Que nós, meus irmãos, venhamos, não é a gente querer, tipo assim, tá apontando o dedo, sabe, desejando mal pro próximo, apontando, você é isso, não. Mas o Senhor aqui, ele nos ensina a nós sermos retos. E sim, falarmos sobre a justiça. Porque Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Muitos acham que, Deus é amor, eu vou continuar pecando, eu vou continuar fazendo coisa errada, vai ficar tudo bem. Ei, peraí. Nós estamos na graça. Mas esse é um dos tempos mais perigosos que nós estamos vivendo. Vocês lembram de Ananias e Safira, quando mentiram a respeito do terreno que eles tinham vendido? Eles não mentiram para o apóstolo ali, eles mentiram para Deus. Tanto que Ananias caiu morto ali através daquela palavra que Pedro falou. E Safira também. Tudo por causa de uma mentira. Olha como é que é importante a gente andar reto diante do Senhor. E com justiça. Praticar a justiça. Vamos praticar boas obras. Falar a verdade. Ajudar o próximo, sim. Mas a mostrar sempre o caminho certo. O caminho certo e o caminho errado. Eu tenho 2 filhos. Então, a minha pequena de 8 anos, vai fazer 8 anos sábado agora, eu já falo para ela já entende algumas coisas, o que é certo, o que é errado, sobre mentira, sobre verdade. Tem um bebezinho de 7 meses, ele ainda não entende. Mas em breve ele vai crescer, vai fazer 1, 2 aninhos, eu já tenho que começar a incentivá-lo sobre a retidão, sobre a justiça. O que é certo, o que é errado, o caminho. Não vá por esse caminho, porque esse caminho leva à perdição. Então, que nós devemos ensinar, sermos ensinadores da justiça e da retidão. Amém? Quero deixar aqui também, gente, mais uma bem-aventurança. Eu vou deixar aqui. Eu falei sobre o 6, né? Sobre o 7. Vamos estudar até o 7 hoje, para o vídeo não ficar longo demais. Aí, daqui a pouquinho eu volto com outro vídeo. Vou estar gravando outro para a gente dar continuidade a esse estudo, tá bom, gente? No verso 7 nos diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Que lindo, né? Os que mostram compaixão, olha só, e perdão aos outros, e que receberão misericórdia de Deus. Então, olha como é importante nós mostrarmos compaixão, sentir a dor do próximo.
Glória a Deus. E perdoar. Isso é muito importante. O Senhor nos fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Que nós venhamos, meus amados, ser pessoas misericordiosas, sabe? Não é ter pena, mas é ter misericórdia, ter compaixão, amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus nos ensina 2 mandamentos. E nesses 2 mandamentos, no Novo Testamento, né? Nós sabemos que no Antigo são 10, mas no Evangelho, né? No Novo Testamento, o Senhor ele nos fala sobre esses 2 principais mandamentos, que é amar o teu Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Do que adianta eu, sabe, tipo assim, gostar também, amar só também aqueles que me amam? Ou querer até mesmo julgar aquelas pessoas que estão com a vida toda errada, como eu já falei há poucos minutos aqui. Mas o Senhor aqui ele nos ensina nessa palavra que nós temos que ser misericordiosos e ajudar essas pessoas que estão caídas a levantar. Não chegar lá e jogar mais a pessoa para o buraco, não. O Senhor nos chama para levantar. O Senhor nos chamou para sermos libertadores, para ajudarmos essas pessoas. Amém? Eu encerro aqui esse especial de Natal das bem-aventuranças, mas tem mais bem-aventuranças que nós vamos estar falando, tá bom, gente? Eu vou estar estudando mais um pouco sobre esse texto, sobre o assunto, e espero e creio que estou sendo um canal de bênção para você que está aí me ouvindo, você que tem dúvida, se quiser fazer alguma pergunta, estando a meu alcance, eu sabendo, eu vou te responder. Se eu não souber também, eu vou perguntar também a pessoas mais experientes que eu, que sabem mais que eu na Bíblia, com certeza. E eles vão me ajudar a te responder, tá bom? Mas não desista. Você é bem-aventurado e você é bem-aventurada. E Deus não te chamou para ser capacho do inimigo, não. Deus te chamou para você fazer a diferença nessa geração. Você não precisa de holofotes para pregar a palavra de Deus. Você tem até aqui a internet. Você tem um canal no YouTube como eu também. E é para isso que o Senhor nos chamou. Amém? Que Deus te abençoe e creia que a recompensa, ela vem do alto. Vamos obedecer essa palavra. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe e até breve estarei gravando outro vídeo para a gente continuar esse texto. Deus te abençoe.